Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês, queridos e queridas ouvintes, simpatizantes associados da Loja Esotérica Virtual e todos aqueles que nos acompanham aí no nosso canal do YouTube e a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada na página da Loja Esotérica Virtual. Sejam todos bem-vindos, ouvintes, a mais uma edição do nosso programa, trazendo estudos do esoterismo, do ocultismo, da espiritualidade, da teosofia, sempre com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Levir. Vamos, ouvintes, a mais uma noite de estudos e hoje um dia com uma temática diferente, ouvintes, nesse nosso programa Lux Esotérica de número 449. Vamos trazer para vocês aqui um texto que há muitos anos está em nossas mãos, mas que pela primeira vez creio que vai ser apresentado para o público brasileiro. Estava preparando uma palestra que vai ser apresentada amanhã na Loja Teosófica Liberdade. Inclusive estão todos convidados, nossos queridos irmãos aqui da cidade de São Paulo, lá na Loja Liberdade, na rua Anita Garibaldi, 29, 10º andar. Às 8 da noite estarei falando sobre a Páscoa e o mito solar. E durante a pesquisa, ouvintes, dessa temática, então nós vimos que o nosso programa poderia trazer aí uma parte do que nós estávamos pesquisando. Vamos trazer para vocês, ouvintes, um texto para nós aqui estudarmos juntos, de um teosofista que é muito pouco conhecido aqui no Brasil, que é Gottfried de Purucker. E vamos falar sobre o seu texto chamado As Estações Sagradas e as Iniciações. Esse texto, ouvintes, e esse nosso programa vai procurar abordar aí o que Purucker nos trouxe nesse texto, ouvintes. Gottfried de Purucker, que nasceu em 15 de janeiro de 1874, em Suffern, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e faleceu em 27 de setembro de 1942. Ele é um teósofo amplamente conhecido nos meios teosóficos norte-americanos. Aqui no Brasil, praticamente, ele não é conhecido. E assim, ouvintes, é em primeira mão que nós trazemos esse material de Purucker, que está no seu livro denominado The Four Sacred Seasons, né? Esse livrinho muito interessante, que há muitos anos eu sempre estou lendo esse livro, não sei porquê, provavelmente porque eu gosto muito da questão do mito solar, né? E toda a parte desses estudos, ouvintes. Então, vamos trazer para vocês justamente a primeira parte desse texto, né? O primeiro capítulo desse texto do livro de Gottfried de Purucker, que esse livrinho realmente vale muito a pena. Você que lê inglês, não perca, ouvintes, que é realmente muito interessante. Nesse livro, de Purucker nos fala a respeito da grande realidade espiritual que é a existência do Logos solar, do grande pai espiritual de toda a humanidade, o espírito que emana toda a vida nesse nosso sistema
de mundos. E com certeza, ouvintes, todos nós estamos aqui para evoluir. Então, quando nós propomos, ouvintes, esse tema, as estações sagradas do ano e as iniciações, isso tem muito a ver, ouvintes, com o próprio calendário espiritual, né? Durante todo o ano existe realmente energias diferentes que acontecem e afetam os seres humanos e todos os seres desse nosso planeta, mas nem sempre, ouvintes, nós estamos conscientes dessas energias. E para exemplificar, ouvintes, essa realidade profunda, as biografias dos grandes seres do passado foram adaptadas para esse grande mito solar. Então, falaremos, ouvintes, como esses grandes seres atingiram esse nível e por que as suas histórias, ouvintes, as suas biografias foram ajustadas para, por assim dizer, se confundir com a própria relação espiritual que existe entre o nosso planeta e a estrela que é o Sol. Então, é um privilégio o programa Lux Esotérica trazer para vocês, ouvintes, essa temática das iniciações dentro das estações sagradas. É uma grande oportunidade, ouvintes, para que o nosso estudo vá além daquilo que nós estamos acostumados e também aquilo que é o nosso cotidiano, pois nós não viemos aqui, ouvintes, para esse planeta simplesmente nem apenas para sobreviver, ouvintes, mas viemos para viver, e nós que somos espiritualistas, ouvintes, estamos aqui para transcender, para ir mais longe. Então, ouvintes, essa nossa caminhada no primeiro capítulo aqui do livro de The Four Sacred Seasons, as 4 estações sagradas, ele começa nos falando do solstício de inverno, que na verdade para nós que estamos aqui no hemisfério sul, na verdade é a questão do solstício de verão. Mas a questão dos solstícios, ouvintes, aí é praticamente subsidiária, uma vez que o que importa mesmo é que no mês de dezembro, ouvintes, nesse solstício, que o pessoal do hemisfério norte chama de solstício de inverno, para nós aqui é o solstício de verão. Mas o que importa mesmo é a proximidade que existe entre o nosso planeta e o Sol, né? Ou seja, nessa época do ano tudo está mais energizado, segundo dizem os clarividentes, até os anjos, os espíritos da natureza ficam mais contentes, ouvintes, ficam realmente energizados e mais ativos nessa época do ano, ouvintes. E por que isso acontece? Por que, ouvintes, há esta grande movimentação, por assim dizer, cósmica, que traz essa conexão? E De Purucker nos diz aqui no comecinho do seu livro: há 4 grandes pontos culminantes no ano: os solstícios de inverno e verão e os equinócios da primavera e do outono. O ciclo do ano entre os povos antigos sempre foi considerado um símbolo da vida do homem, ou de fato da vida do próprio universo.
O nascimento acontece no solstício de inverno, o início do ano. A adolescência, ensaios e sua conquista no equinócio da primavera. Isso tomando como ponto de vista o hemisfério norte. A idade adulta, a força e pleno alento e poder no solstício de verão, né? Para nós aqui, solstício de inverno, e que representa um período de iniciação, quando então a grande renúncia é feita. E em seguida, fechando com o equinócio de outono, o período da grande passagem. Este ciclo do ano também simboliza o treinamento ou o chelado. Na época do solstício de inverno, né, 2 são os principais graus que os neófitos ou iniciantes, na verdade os grandes iniciados, devem passar, a saber, o 4º grau e o 7º ou último grau ou última iniciação. O 4º grau, né, ou iniciação, 4ª iniciação, é passado por grandes homens, mas que mesmo sendo grandes, ainda assim são menores se forem comparados àqueles que passam a 7ª grande iniciação. E esta última, a 7ª grande iniciação, ocorre em intervalos mais largos, conforme passam os ciclos das idades, sendo que esses períodos são chamados momentos de nascimento dos Budas e dos Cristos. Durante a iniciação desses indivíduos, da 4ª iniciação, mesmo eles tendo uma grande capacidade, eles estão abaixo daqueles que se tornam Budas ou Cristo, apesar de sua grande capacidade intelectual e espiritual. Deles, ouvintes, aqui vão se formar no futuro os Budas. E durante esta 4ª iniciação, o postulante a esses grandes níveis é ensinado a libertar-se de todos os obstáculos da mente e dos 4 princípios inferiores da matéria e da sua própria natureza ou constituição. E assim fazendo, ele libera a passagem ao longo dos canais magnéticos ou circulações do universo até os portais do Sol. E isso é uma das coisas mais sensacionais aqui desse livrinho de Depuruker. E então, chegando lá, em seguida, ele para e retorna. 3 dias geralmente é o tempo necessário para isso. E em seguida, o homem surge um iniciado pleno, mas com uma percepção de que à frente dele ainda estão os picos mais elevados neste caminho solitário, que mesmo assim ainda permanece sendo um caminho, um pequeno caminho que leva à divindade. E, ouvintes, o que Depuruker nos coloca nesse comecinho do seu livro sobre as 4 estações sagradas é que as grandes iniciações, ouvintes, que levam o indivíduo a se tornar um iniciado do 4º grau, e foi esse grau, ouvintes, que Jesus passou há mais de 2000 anos atrás, e não é realmente pouca coisa, ouvintes, pois a 4ª iniciação, que é chamada no Oriente de iniciação Arhats, ou para nós aqui da cultura judaico-cristã,
é a iniciação da crucifixão, ouvintes. Não é realmente uma coisa simples, pois, como narrado na vida de Jesus, ouvintes, é um momento de grande separação entre o homem espiritual e o homem material, pois o indivíduo começa a atingir realmente os altos níveis de consciência, daí que ele precisa se apartar realmente do mundo, dos seus familiares, de tudo o que ficou para trás na evolução. Daí que nós podemos entender aquelas célebres frases de Jesus quando pedia: Pai, afasta de mim esse cálice. Pois, na verdade, ouvintes, ele estava sofrendo muito, pois o sofrimento é inerente a esses níveis. Mas o que Gottfried de Purucker nos diz, ouvintes, é que essa iniciação não é tomada aqui no planeta Terra. Na verdade, o indivíduo tem que projetar os seus corpos invisíveis até a própria esfera do Sol. E aí nós vamos compreender, ouvintes, o porquê do simbolismo da crucifixão, que obviamente está cheio de detalhes, ouvintes, que não são históricos, são simbólicos. E aí fica realmente aquela interpretação quebrada. Mas vamos progredir um pouco aqui no texto de Purucker, quando ele está mencionando níveis ainda mais elevados. Quanto à sétima iniciação, ela ocorre em um ciclo que dura cerca de 2160 anos humanos, o tempo que leva para um signo zodiacal passar por uma constelação até a próxima constelação. Em outras palavras, o que é chamado entre os místicos do Ocidente de ciclo messiânico. E quando então os planetas Mercúrio, Vênus, o Sol, a Lua e a Terra, não é? Esses que são chamados, ouvintes, de o sistema solar interior, né? Então a sequência é bem clara dentro da descrição de De Purucker, né? Ou seja, o caminho que deve ser passado vai da Terra para a Lua, da Lua para o planeta Vênus, de Vênus, né, passa-se para o planeta Mercúrio, e da esfera de Mercúrio então se vai para o Sol. E ele continua explicando essa trajetória. Então, quando esses planetas, ouvintes, a partir da nossa casa no universo, que é a Terra, quando esses planetas, a Terra, a sua Lua, o planeta Vênus e o planeta Mercúrio se alinham às condições magnéticas para que o iniciado chegue, ouvintes, até o Sol. E então ele nos diz: nesse momento então, a sublime mônada liberta do neófito pode passar ao longo do caminho magnético através desses corpos e continuar direto o seu caminho para o coração do Sol. E na sétima iniciação, por 14 dias, o homem deixado na Terra, como que em um transe, ou ainda como se estivesse hipnotizado, em um quase estupor, o corpo é deixado aqui na Terra. Mas ele faz uma poderosa projeção dos seus corpos sutis, né? Então,
Aqui fica a sua parte física, mas a sua parte interior, ou seja, os corpos invisíveis ou sutis, se projetam. Então ele passa uma peregrinação pelas esferas. 2 semanas mais tarde, durante a metade do ciclo lunar do mês, ou melhor, quando a lua está cheia, sua mônada peregrinante, sua chispa divina peregrinante, retorna rapidamente como um pensamento luminoso ao longo do mesmo caminho pelo qual ele ascendeu ao seu pai Sol, passando da Terra, da Lua, para Vênus, Mercúrio e finalmente o Sol. E então ele vai retomando para si os trajes que deixou em cada planeta. Os trajes de Mercúrio, os trajes de Vênus, os trajes da Lua, do corpo lunar ou orbe lunar, e depois a mônada retorna para o seu corpo em transe, deixado para trás. E depois, por um tempo mais ou menos longo, de acordo com as circunstâncias, segundo a descrição de Purucker, após ter retomado o seu corpo mental, o seu corpo astral, ele retorna para o corpo físico. Então ele reencarna no seu próprio corpo material, e nesse momento o neófito, agora um iniciado pleno, irradia como esplendor espiritual e solar, e ele então é um Buda renascido. É uma condição fantástica que nos informa, acontece, ouvintes, com os indivíduos que passam essa peregrinação que foi feita justamente por aqueles que nós hoje em dia chamamos mestres. E é por isso, ouvintes, que eles são comemorados, ouvintes, por todo o mundo, porque a sua ascensão realmente é uma coisa fantástica. Não só uma ascensão psicológica, uma ascensão intelectual, mas uma ascensão, uma trajetória, uma viagem realmente física para os confins do nosso sistema solar, ao núcleo do Sol. E é isso, ouvintes, que transforma realmente o indivíduo num Buda, que é, ouvintes, o termo Buda quer dizer um ser plenamente iluminado. Todo o seu corpo, segundo aqui de Purucker, está em glória flamejante, por assim dizer. E de sua cabeça, e por trás de sua cabeça em especial, como uma auréola, ali brotam raios de uma glória como uma coroa. É por isso que as coroas no Ocidente e suas diademas antigamente eram usados por aqueles que tinham passado por esse grau, pois em verdade eles são filhos do Sol, coroados com o esplendor solar. Nestas iniciações, o homem morre, pois a iniciação é morte, a morte da parte inferior do homem. E na realidade, o corpo aparentemente morre, mas na verdade é mantido vivo, não pelo espírito alma que voou dele como uma borboleta que se libertou da crisálida, mas o corpo material é mantido vivo por aqueles que estão o assistindo, esperando e guardando,
É devido a esta manutenção da tríade do corpo vivo que o espírito, alma que está peregrinando, se habilita finalmente a voltar como um pássaro para o seu ninho, onde reconhece a sua antiga casa do corpo, e então ele renasce, mas nesse caso renascer no mesmo corpo. E aí, ouvintes, está o mistério justamente do reaparecimento de Jesus, que se pensava estar morto, mas ele reaparece, ele passa por uma ressurreição. Justamente é esse processo que De Purúcar está explicando. Durante esse período de tempo em que a chispa divina, a mônada peregrinante, está ausente, seja por 3 dias, que é o caso da 4ª iniciação, ou por 14 dias, que é o caso da 7ª iniciação, a chispa divina desencarnada seguiu literalmente os caminhos da morte, mas o fez de forma rápida e dentro desta quinzena. Na realidade, o processo é praticamente idêntico com o que se segue no caso do desencarne e reencarnação, para retornar ao corpo em transe por meio dos caminhos do renascimento, da reencarnação. E por assim dizer, esta pessoa é renascida no corpo velho, em vez de em um novo. E na Índia se diz dessa pessoa que ele é um Dvija, como colocam os Brahmanes do Aryavarta, aquele ser que é nascido 2 vezes. E aí, ouvinte, está realmente uma descrição que nos faz compreender, ouvintes, por que a historicidade de Jesus foi estabelecida da maneira como foi, ouvintes, pois pouco se sabia realmente historicamente de Jesus. Não se sabia nem que dia que ele havia nascido. As diversas seitas cristãs comemoravam o aniversário de Jesus em cerca de 100 datas diferentes. Então isso mostra que eles não sabiam quando. Foi só no 3º século da nossa era, lá pelo século IV já, que se estabeleceu oficialmente o nascimento de Jesus em 25 de janeiro, que é exatamente, há 2000 anos atrás, era exatamente o dia do solstício. Então, a história de Jesus, ouvintes, foi identificada com o mito solar. Mas a verdade, ouvintes, é que por trás do que se diz ali, de que Jesus foi crucificado, essa morte, ouvintes, aparente de Jesus, esconde um mistério profundo da iniciação, de que a morte ali é apenas aparente, ela é apenas uma limitação, pois a cruz, ouvintes, representa o próprio sol. E Gottfried de Purúcar, esse grande teósofo, está divulgando aquilo que só era conhecido nos círculos reservados, de que durante 3 dias, ouvintes, e é isso que está contado nos evangelhos, que após 3 dias Jesus renasceu, ouvintes, ressurgiu por entre os mortos, voltando num corpo brilhante que não foi nem reconhecido pelos seus apóstolos, que isso, ouvintes, é a realidade daqueles que passam pela 4ª iniciação, a iniciação de Arhat, durante 3 dias, ou por 14 dias, ouvintes, na 7ª iniciação, quando nascem os instrutores do mundo, nascem iniciaticamente os salvadores do mundo, ou os Budas. É um dado muito esotérico, ouvintes, que nós, no nosso segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, vamos falar
mais a esse respeito, ouvintes, e vou convidá-los então, daqui a pouquinho nós vamos voltar, e vocês vão ficar agora com aquele nosso famoso convite da Levir, ouvintes, chamando vocês para nos auxiliarem a manter aqui esses canais de comunicação, a Rádio Esotérica FM, a Loja Esotérica Virtual, toda essa movimentação, ouvinte, está a serviço da sua qualidade de vida, da sua elevação espiritual. Se você puder, se você quiser, ouvinte, nos auxilie. Vamos ao nosso intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, energia e vibração espiritual. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, irradiando força, poder e luz. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está levando para vocês aqui a temática das estações sagradas e as iniciações, conforme nós aprendemos aqui no maravilhoso livro de Gottfried de Purucker, The Four Sacred Seasons, infelizmente não disponível aqui em português, mas o texto desse livro está na internet. Se vocês procurarem por esses termos e pelo nome do autor, o G. de Purucker, ou Gottfried de Purucker, vocês irão encontrar. Os ouvintes, ele está nos falando das iniciações realmente mais elevadas, as iniciações que são tipicamente, ouvintes, aquelas que demandam um esforço maior do iniciado, que é a quarta grande iniciação, e
a 7ª e gloriosa iniciação, ouvintes. E nós que vivemos no Ocidente, estamos realmente muito acostumados com as histórias relativas ao Mestre Jesus, e que obviamente é o maior mestre na consideração das pessoas no Ocidente. Não poderia ser diferente, até pela influência da Igreja Católica, da Igreja Cristã. E mais o que se conta, ouvintes, de Jesus, realmente envolve muito mistério. A verdadeira iniciação de Jesus, ouvintes, não foi com certeza numa cruz de madeira, mas sim aconteceu nas grandes câmeras das pirâmides egípcias. Ali, nessas câmeras, ouvintes, Jesus passou justamente por esse período, né, de um iniciático de 3 dias, né, onde esse processo chamado entre os egípcios de osirificação, o indivíduo é conduzido para as profundezas da pirâmide, que representa o mundo espiritual. Ele é untado com óleo sagrado e ali, ouvintes, ele é então enfaixado quase como se fosse uma múmia e é deixado então dentro do sarcófago, normalmente no centro da pirâmide, para que aquele óleo santo faça o seu trabalho. E o indivíduo então, ouvintes, tem uma poderosa projeção astral, e nós sabemos que o astral é, para todos os efeitos, ouvintes, aquilo que nós chamamos de inferno. É por isso que se diz até no próprio credo católico, né, que Jesus morreu, baixou aos infernos para julgar, né, os mortos ali e ter com eles, e só depois que ele ascendeu aos céus e está à direita de Deus Pai. Mas, ouvintes, isso acontecia com muitas e muitos iniciados entre os egípcios. Seria uma bobagem da nossa parte imaginar que Jesus foi o único que passou por esse processo. O nosso planeta tem inumeráveis mestres que tiveram a sua expansão de consciência. Mas para nós, obviamente, Jesus é um foco da nossa devoção, o nosso amor incondicional a Deus e aos santos, e a Jesus nós o temos sempre como nosso herói, como nosso inspirador, ouvintes, e que representa a possibilidade interior que todos nós temos, ouvintes, de atingir um dia esses mesmos níveis de consciência. Pois foi ele mesmo, ouvintes, o Mestre Jesus, que disse que nós somos deuses. Vós sois deuses e haveis-vos esquecido disso. Foi o que disse Jesus, e que todos os seres humanos poderiam fazer milagres maiores do que ele fez, ouvintes. E então, naquela vida, ouvintes, há mais de 2000 anos atrás, Jesus passou por sua 4ª grande iniciação de Arhat, aonde a crucifixão, ouvintes, não precisa ser factual, mas o que acontece, ouvintes, a perseguição, a separação do indivíduo dos seus familiares, de toda a situação, ouvintes, que acontece ao seu redor, ela é real. E nós tivemos a oportunidade de ver muitos grandes iniciados, como por exemplo Madame Blavatsky, que também estava nessa mesma iniciação. Nós vemos como ela foi
perseguida, né? Quanto mais ela trabalhava pela espiritualidade, mais perseguições, mais problemas aconteciam. E Purucker nos fala também que há seres que atingiram a 7ª grande iniciação, como aquele que no Oriente é chamado o Senhor Maitreya e que nós no Ocidente chamamos de o Divino Cristo. Ele, que é o instrutor de anjos e de homens, está numa iniciação muito mais elevada, ouvintes, do que aqueles que nós chamamos mestres, pois ele, ouvintes, já é um Shohan, ou seja, está acima do nível de mestre, de adepto, pois adepto, ouvintes, é um nível ainda inferior se nós fôssemos comparar ao que alcançou realmente o mestre, o Cristo. Nem aqueles mestres que são muito considerados dentro da própria teosofia, dentro do que propriamente a senhora Blavatsky divulgou, pois 2 mestres foram amplamente divulgados por Blavatsky, e foram o mestre Moria e o mestre Kuthumi. Kuthumi, esse que foi durante muitas encarnações um verdadeiro amigo dos ocidentais, e Moria, que era o mestre pessoal de Blavatsky, sendo que o mestre Moria e o mestre Kuthumi estão na 5ª grande iniciação, e obviamente esperando o momento certo para atingirem a 6ª grande iniciação e então atingirem o nível de Shohan, como atingiu o Cristo. E isso, ouvintes, é uma coisa que muitas vezes choca as pessoas que não estão acostumadas com essa informação, pois aparentemente quem atinge esses níveis estariam num nível sublime, não haveria como diferenciar uma da outra. Mas se nós lemos as cartas dos Mahatmas, o mestre Kuthumi dizia, né, do Mahashohan, que ele era o seu próprio mestre. E então, se Kuthumi dizia que ele tinha, né, um mestre, que ele era o Mahashohan, quem somos nós, ouvintes, para dizer que isso não é verdade? E em algumas das passagens do mestre Kuthumi, ele deixa bem claro que ele deixaria aqueles que estavam em contato com eles, pois ele iria passar por uma iniciação em que ele passaria muito tempo fora do corpo. E isso, ouvintes, denota que realmente o mestre Kuthumi já pode ter ido dentro desse ciclo messiânico para um grau mais elevado do que o de mestre adepto da 5ª iniciação, que ele pode ter alcançado já a 6ª grande iniciação. Mas o Cristo, ouvintes, o sublime instrutor dos anjos e dos homens, ele é importante não só para o cristianismo, mas todas as grandes religiões devocionais do mundo. É ele, ouvintes, que periodicamente reaparece no mundo e como grande instrutor, muitas vezes tomando o corpo de seus discípulos mais puros, como foi o caso do Mestre Jesus. Nos últimos anos da vida de Jesus, o Senhor Maitreya tomou
o seu corpo durante aqueles anos memoráveis em que ele deixou as palavras que nós hoje consideramos realmente a boa nova, o Evangelho. Mas já muitas vezes, ouvintes, depois que ele veio através de Jesus, o Senhor Maitreya reapareceu no mundo. Reapareceu na Índia, reapareceu por sobre o seu discípulo Maomé, que fundou a religião muçulmana, esteve há alguns séculos atrás sobre o Guru Nanak, que fundou o Sikhismo, e no século passado, ouvintes, ele teve uma grande conexão com Jiddu Krishnamurti. Apesar de Krishnamurti não ter aceitado muito aquele processo, mas, ouvintes, o fato é que a mensagem que Krishnamurti deixou, e ele dizia ter uma conexão com o seu bem-amado, ouvintes, na verdade, esse bem-amado com certeza deve ter sido o Cristo, porque muitos clarividentes como Geoffrey Hodgson, como Dora Kunz, afirmavam que quando Krishnamurti falava, atrás dele a aura de muitos dos mestres da grande fraternidade branca vinham introduzir uma energia na sua mente para que as suas palavras fossem realmente de grande inspiração, ouvintes. Mas vamos continuar aqui o que nos diz o livrinho, esse praticamente um folheto, né, de Godfrey de Purucker, As 4 Estações Sagradas. Ele também nos diz que o homem nascido 2 vezes, nesta frase também há um significado além ou superior. Aquele que renasce das cinzas da velha vida, cuja vida agora é queimada e morta, aí há um significado muito maior que está oculto. E estas iniciações do 7º grau, que ocorrem uma vez durante o ciclo messiânico e que produzem o fruto espiritual de um Buda, chamado então Bodhisattva, não devem ser confundidas com uma das maiores iniciações conhecidas pela raça humana, isto é, aquelas que pertencem unicamente aos Budas das civilizações, ou os grandes iluminados. Há em qualquer raça raiz não mais do que 2 Budas da civilização. Mas os Bodhisattvas, os seres iluminados, eles que têm diferentes graus de grandeza evolutiva, são muito mais numerosos. Os Bodhisattvas cíclicos, como acima descritos, vêm cada um em cada ciclo messiânico de 2160 anos e são geralmente de caráter avatárico. O que quis dizer com isso, ouvintes, de Purucker? De que realmente há uma confusão muito grande quando se fala do surgimento de avatares, de grandes encarnações, porque, ouvintes, dentro do ciclo messiânico, que na verdade é a sucessão das eras astrológicas, né, como agora nós estamos saindo, está praticamente terminada a era de peixes, e então, ouvintes, a própria senhora Blavatsky previu que um grande instrutor viria para então pregar aquilo que seria a filosofia da nova era. E, ouvintes, quer nós queiramos ou não, o que disse Jiddu Krishnamurti é realmente a tônica que vai prevalecer na era de Aquário. Que cada homem deve se libertar, não deve ficar preso,
agriolhado com as religiões, com os cultos. Se ele puder participar das religiões sem ficar apegado, tudo bem. Mas que na era de Aquário, ouvintes, ele não disse esses termos, mas o descondicionamento foi o que mais pregou Krishnamurti. E isso, ouvintes, com certeza é a tônica da era que nós estamos. Então, nós podemos até dizer, ouvintes, que realmente nesse sentido funcionou a presença de Maitreya sobre Krishnamurti, pois uma nova filosofia, ouvintes, foi pregada através dele. A filosofia aquariana, que é uma filosofia libertária, né? Então, diz aqui mais, né? E cabe muito aqui até na questão de muitos iniciados que estão por aí, ouvintes. Há casos em que os neófitos falham, mas aqueles que falham terão outra chance em outras vidas. Mas a penalidade para o fracasso nessa vida em que a iniciação não funciona, né, ou falha, a penalidade para este fracasso é a morte ou a loucura. E esta pena é muito justa. Solenes são, na verdade, os votos, né, e as verdades das advertências que são feitas e dadas para aqueles que querem voar como pássaros nos éteres dos mundos internos e seguir as trilhas daqueles que os precederam ao longo da circulação do universo. Há realmente, ouvintes, aqueles que numa encarnação se perdem do caminho, mas, ouvintes, muitos falam isso do Senhor Krishnamurti, mas oportunidades, ouvintes, virão em outras vidas. Realmente, a iniciação é uma coisa que não tem garantia, ouvintes. O indivíduo pode tentar e pode falhar, mas ele nunca se perderá porque ele está muito avançado. Mas pode ser que o preço dessa falha seja realmente a loucura, né, ou a própria morte física desse indivíduo, pois atingir a expansão total da consciência, ouvintes, é muito difícil. E Geoffrey Hodgson, aliás, Gottfried de Purucker, né, confundi aqui o G do Gottfried com Geoffrey Hodgson, mas é Purucker que nos fala. Quando você olha para a noite estrelada, e isso sempre encanta o ser humano, ouvintes, ou quando durante o dia erguemos os olhos e vemos o esplendor do Pai Sol brilhando na amplidão azul do meio-dia, o quão vazia parece a extensão espacial, quão aparentemente vazio, quão aparentemente o céu é um vácuo. Os astrônomos nos dizem que a Terra é uma esfera que se equilibra no vazio, no éter, livre exceto pela atração gravitacional do Sol, e que a Terra está seguindo seu caminho, sua órbita, em torno do Sol, gravitacionalmente ligado a ele. Em suma, que o espaço é um vazio. Sim, na verdade, o espaço, misticamente falando, é shunyata, o vazio, em seu significado esotérico, mas não significa o vazio como os astrônomos ocidentais entendem, pois em verdade o espaço que nós olhamos e que nossos olhos físicos pensam que vem ou não vem é uma substância tão densa, tão concreta, que nenhuma concepção humana
pode dar uma ideia clara da mesma para o cérebro-mente, exceto que a encontramos nos conceitos matemáticos. Pois, ouvintes, realmente hoje a ciência está sendo forçada a acreditar, ouvintes, nas mesmas coisas que os ocultistas já diziam há muitos milhares de anos, que o espaço que aparentemente é vazio, ouvintes, na verdade está preenchido pelo éter, que hoje a ciência chama de matéria escura, e que essa matéria escura, ouvintes, na verdade seria de uma densidade muito grande. Mas além, ouvintes, dessa matéria escura, existe alguma coisa realmente que a ciência não vê, que além da matéria existe a consciência. E nós, ouvintes, somos convidados, todos nós, ouvintes, para sermos, e já somos, filhos do sol, mas o sol quer que a nossa consciência se expanda, ouvintes, e vá para o mesmo nível que ele possui. Que nós nos tornemos realmente seres brilhantes, seres irradiantes, coisa que nós ainda não o somos, ouvintes. E como isso será possível? Aqui nos diz Gottfried de Purucker. É desta forma, pelas iniciações, que um ser humano pode ser um filho do sol. É assim que um ser humano pode ascender, subir, através dos processos iniciáticos ao longo dos caminhos magnéticos da Terra, da Lua para Vênus, de Vênus para Mercúrio e de Mercúrio para o coração do Pai Sol e posteriormente retornar. Na viagem para o exterior, algumas capas ou tessituras da chispa divina peregrinante são descartadas em cada estação planetária. O pó retorna ao pó da Terra. O corpo lunar é lançado fora e abandonado nos vales da Lua. Em Vênus, os trajes do caráter venusiano, do corpo mental, pois na Lua se descarta o corpo astral, em Vênus se descarta um certo nível da nossa mente. Lá também se deixam para trás certos vestígios dos nossos corpos. E assim também é em Mercúrio, E em seguida, a parte solar em nós, ouvintes, é reunida. Nós vamos até o coração do Sol. A chispa divina peregrinante, em sua viagem de regresso, sai do Sol após reassumir sua própria capa solar e entra de volta então na esfera de Mercúrio, reúne lá as roupas que anteriormente havia posto de lado, assume estas e em seguida passa de volta de Mercúrio para Vênus, reveste-se com o que tinha lá anteriormente abandonado e em seguida volta para a esfera profana da Lua, pois a Lua, ouvintes, nada mais é do que o cadáver de um planeta mais antigo que foi destruído para a construção da nossa Terra. Nada de realmente vivo existe na Lua. E então reveste-se na esfera profana da Lua e em seus vales escuros pega seu antigo corpo astral, seu corpo lunar, e daí é içado para a Terra por meio dos
raios lunares que vêm para a Terra quando a Lua está cheia. Do pó da Terra, da Lua, de Vênus, de Mercúrio e do Sol. É dessas substâncias que o iniciado é constituído. E tudo isso está potencialmente dentro de cada um de nós, ouvintes. Todos nós somos convidados a fazer esse mesmo percurso. Enquanto nós não o fizermos, ouvintes, nós estaremos presos nesta roda de Sansara. Então, Godfrey de Purucker arremata: a iniciação é tornar-se, pela experiência consciente, temporariamente uno em harmonia com os outros mundos e planos. E os diversos graus de iniciação marcam as várias fases de avanço ou de capacidade para isso fazer. Ao longo das iniciações, progride em grandeza, e o mesmo acontece com o espírito-alma do iniciado, que penetra cada vez mais fundo nos mundos invisíveis e suas esferas. É preciso tornar-se plenamente consciência de todos os segredos do ovo solar, antes que se possa tornar-se uma divindade neste nosso mundo, ouvintes, desempenhando uma parte autoconsciente e deliberada no trabalho cósmico, pois nós somos filhos do universo, ouvintes, e nós estamos voltando para eles. Mas há perigos aí envolvidos, que ele termina o seu texto dizendo: preparem-se, homens, continuamente, pois cada dia é uma nova chance, é uma nova porta, uma nova oportunidade que nós podemos aproveitar. Não percam os dias de suas vidas, pois tempo virá, fatalmente virá, quando será a sua vez de realizar a mais sublime das aventuras, a gloriosa além das palavras para se expressar, será a recompensa caso obtenha sucesso. Portanto, pratique continuamente a sua vontade. Abra o seu coração mais e mais. Vá cada vez mais fundo, ouvintes. É o convite de Godfrey de Purucker para nós. Lembre-se da divindade em seu íntimo, a divindade mais interna em você, os vossos corações, o núcleo de vocês. Ame aos outros, pois estes outros são vocês mesmos. Perdoa-lhes, e ao fazê-lo, perdoará a ti mesmo. Ajude-os, porque fazendo assim se fortalecerá. Se odiá-los ao fazê-lo, seus próprios pés seguem para o abismo, porque ao fazê-lo odiará a ti mesmo. Vire as costas para o abismo e volte sua face para o sol. Ouvintes, realmente muito bonita essa exortação que Godfrey de Purucker nos faz. E aí, ouvintes, mais uma vez o nosso programa cumpriu o seu papel de trazer essas informações que fazem com que nós relembremos de quem nós realmente somos e quem, ouvintes, nós poderemos ser se nós realmente realizarmos a nossa própria natureza espiritual. Então convido os ouvintes para encerrar esse programa com uma última vibração, nos interiorizando e procurando compreender o significado das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita
os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Termina aqui mais um programa Lux Esotérica e os deixaremos com a programação interativa totalmente dedicada à música da nova era, à boa música, com vários canais aí também simultâneos, música clássica, mantras, música popular brasileira, ouvintes, e o nosso canal principal aqui que transmite o programa Lux Esotérica. Tenham todos, ouvintes, uma boa noite, tenham um bom descanso. Nos despedimos aqui com aquele forte, aquele caloroso, fraternal abraço de Osmar de Carvalho, esperando reencontrar os ouvintes numa próxima edição aqui do nosso programa. Vamos começar na próxima semana uma série de estudos sobre a anatomia oculta e estamos aguardando vocês nessas novas programações. Até lá, ouvintes, uma boa noite para todos. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. O melhor da música. Esotérica FM.